Bem, bom dia a todos. Vamos dar início a mais um módulo do ciclo de atualização em medicina cardiovascular. O meu nome é Francisco Sampaio, vou moderar esta sessão com o Dr. Mário Jorge Amorim, que é cirurgião cardiotorácico no Hospital São João. Temos dois palestrantes que nos vão falar sobre doença valvular. A doutora Carla Sousa, do Hospital São João, o professor Rogério Teixeira, do Centro Hospitalar Universitário de Coimbra, que são dois peritos reconhecidos nesta área. E, como sabem, esta sessão temos também uma audiência online e um moderador online, que é o professor Carlos Martins, portanto, isto pretende-se que seja algo muito interativo e será com certeza. E, portanto, eu passava a palavra ao professor Carlos Martins. Muito obrigado, Dr. Francisco. Bom dia, caros colegas aqui presentes na sala, e grande bom dia lá para casa. Obrigado por estarem desse lado, num domingo de manhã. Nós aqui estamos com um dia magnífico, em Vila Moura, um céu limpo, um sol a brilhar, e cheios de vontade agora aqui de partilhar conhecimentos e partilhar experiências. Colegas, recordo que vamos continuar com o nosso sistema habitual de controlos de presença. Nestes módulos temos apenas um controle de presença. Para os colegas que não tenham assistido ontem, porque no fundo o ciclo é composto por 7 módulos e é suficiente ter o controle de presença efetuado em 5 desses 7 módulos para depois nós emitirmos o certificado e enviarmos o certificado por mail. E recordo então para os colegas que não tenham estado presentes ontem, que em cada módulo há um controle de presença, está bem? Aqui o sistema é um bocadinho diferente dos nossos cursos de 30 horas, é que normalmente fazemos um controle de presença no princípio e outro no final de cada módulo. Neste caso há apenas um controle de presença por módulo. Muito bem, e penso que podemos avançar então. Bom, então passo-vos a palavra novamente. Quem vai falar inicialmente será a doutora Carla, que vai falar que o meu doente tem estenose aórtica, abordagem, seguimento e momento de intervenção / referenciação. Olá a todos, muito bom dia. É um prazer estar aqui e falar sobre este tema da estenose aórtica. Estou só aqui a tentar situar-me onde é que eu vou ver melhor os meus slides. Não queria pôr à vossa frente, se calhar vou um bocadinho mais para aqui, está bem? Pronto, peço desculpa por este pequeno momento. Portanto, a estenose aórtica é uma doença extremamente frequente. É uma doença que se associa ao avançar da idade, e como a nossa população está cada vez mais envelhecida, é fácil de perceber, tem uma esperança média de vida cada vez maior, é fácil de perceber que a sua incidência vai aumentando. É neste momento a segunda causa mais frequente de cirurgia cardíaca, afetando 3 a 5% dos adultos com mais de 65 anos e, portanto, como eu disse, a sua prevalência está em crescendo. É um velho problema, conhecido por todos nós, em que, além dos desafios diagnósticos e terapêuticos habituais, têm surgido muitos avanços em termos de técnicas de diagnóstico utilizadas para um diagnóstico mais preciso e utilizando outras técnicas não tão clássicas como o ecocardiograma, e também há novidades em relação ao tratamento, que passamos de ter só uma opção, que era o tratamento cirúrgico da estenose aórtica, para termos agora também a opção de tratar estes doentes por via percutânea, com a implantação percutânea de próteses aórticas. Em relação à etiologia, ela pode ser reumática, é cada vez mais rara, sobretudo nos países desenvolvidos. Pode ser degenerativa ou calcífica, ou pode ser também congénita. No caso das congénitas, tenho aqui alguns exemplos, só a título de curiosidade, de uma bicuspide aórtica, aqui onde podemos observar aqui, uma válvula bicúspide e uma válvula quadricúspide, em que temos, em vez de termos as regulares 3 cúspides, temos 2, 1 ou 4, como o próprio nome indica, e isto habitualmente associa-se à disfunção valvular. A bicuspide aórtica é mais importante destas, obviamente, pela sua prevalência, é frequente na prática clínica. E o que é que nós sabemos? Sabemos que estes doentes têm, no fundo, um desgaste mais rápido da válvula e, portanto, podem vir a apresentar estenoses ou insuficiências numa fase muito mais precoce da sua vida do que os doentes com uma válvula anatomicamente normal.
O que nós sabemos hoje em dia também é que a doença aórtica calcífica ou a estenose aórtica calcífica não é uma doença só da válvula. Primeiro, é um processo inflamatório ativo, em que existem, a nível do tecido valvular, alterações inflamatórias que são progressivas e que acabam por depois conduzir à deposição de cálcio, e é isso que causa a doença valvular. Mas, por outro lado, também sabemos que existe uma alteração associada do ventrículo esquerdo que acaba ele próprio por ficar doente. E, portanto, inicialmente começamos por ter hipertrofia nestes doentes para tentar compensar esta obstrução que existe à saída do fluxo no trato de saída do ventrículo esquerdo, mas depois progressivamente este ventrículo vai ficando cada vez mais doente e começa a surgir a apoptose das células miocárdicas e infiltração fibrótica do miocárdio. Portanto, como eu já referi, a fisiopatologia desta doença, de uma forma simplista, deve-se a esta sequência de alterações, em que temos a obstrução ao fluxo no trato de saída do ventrículo esquerdo. Isso acaba por causar uma pressão aumentada dentro do ventrículo esquerdo, em que a resposta inicial é uma hipertrofia, surge disfunção diastólica associada, isquemia miocárdica, e depois, na história natural da doença, acabam por surgir sintomas, e quando não há tratamento, isto acaba por conduzir à morte. O timing de intervenção na estenose aórtica é crucial, porque se por um lado qualquer tipo de intervenção, seja ela cirúrgica, seja percutânea, tem alguns riscos associados e, portanto, nós não devemos fazê-los em pacientes que tenham um risco de não fazermos nada inferior ao desses procedimentos. Por outro lado, quando atuamos já muito tarde, quando atuamos já em doentes já muito sintomáticos ou com sintomas há muito tempo, que têm já alterações estruturais importantes no ventrículo esquerdo, nós sabemos que o prognóstico destes doentes vai estar francamente alterado e vão ter uma redução da sobrevida. Portanto, temos que escolher um momento ideal em que os riscos de intervir são menores do que os riscos de não intervir. Então, existem várias populações que estão em risco de desenvolver estenose aórtica. Por um lado, os idosos. Por outro lado, os doentes que têm fatores de risco cardiovascular clássicos. E alguns destes fatores de risco são também fatores de risco para o desenvolvimento da doença aórtica. Por outro lado, os doentes que têm já uma esclerose valvular aórtica documentada no ecocardiograma, porque esta doença aórtica calcífica é um contínuo. Os doentes que têm anomalias congénitas da válvula, como já vimos, que têm história de febre reumática. Também os doentes que têm história de radioterapia torácica, que conduz a um envelhecimento acelerado da válvula aórtica, e alguns doentes que têm distúrbios do metabolismo fosfocálcico, como sejam, por exemplo, os doentes com insuficiência renal. E então, vamos rastrear estes doentes todos? Não. O rastreio de toda esta população seria impensável na prática clínica, obviamente. Então, quais é que são os doentes que nós devemos rastrear para esta patologia? São aqueles que apresentam sintomatologia clássica, portanto, e são tipicamente estes 3 sintomas que eu coloquei aqui: angina, dispneia, sobretudo de esforço, depois progride também para esforços menores e depois eventualmente em repouso também. E depois, por baixo débito, são doentes que têm síncopes ou pré-síncopes tipicamente associadas ao esforço. São os doentes que têm um exame físico que é bastante sugestivo da presença de estenose aórtica, que tem um sopro sistólico em crescendo e decrescendo, sobretudo nos focos da base, e que podem também ter outras anomalias do exame físico, como um pulso parvositário. O que é isso? É um pulso periférico que é tardio em relação ao pulso central. Tem também uma deslocação lateral da área de impulso máximo, porque tem uma hipertrofia ventricular esquerda associada. E depois, em doentes que já têm o diagnóstico de estenose aórtica, mas ainda que ligeira, sempre que surgem sintomas de novo, desta tríade clássica que eu falei, ou então quando existe o desejo de engravidar, e então temos que ter a certeza qual é a severidade da doença valvular nesse momento. Queria referir, portanto, o rastreio de doentes assintomáticos. Eu deixei de ter imagem aqui. Ok, já voltou. O rastreio de doentes assintomáticos e sem alterações sugestivas do exame físico não é necessário. Apenas em casos excepcionais será necessário fazer um rastreio de estenose aórtica. Portanto, queria que levassem esta mensagem quando é que devemos, então, pensar na presença de uma estenose aórtica. E, portanto, então temos aqui um caso clínico de um doente com hipertensão e DPOC ligeira que surge e queixa-se de dispneia para moderar de esforços,
tem um sopro sistólico, grau 3, nos focos da base, tem este eletrocardiograma, que é um eletrocardiograma que tem ritmo sinusal, hipertrofia ventricular esquerda e com alterações do segmento ST sugestivas da presença de sobrecarga. E eu queria vos perguntar então, neste contexto, qual é que consideram que é o meio complementar diagnóstico mais importante? Provas funcionais respiratórias, prova de esforço, cintigrafia de perfusão miocárdica ou ecocardiograma? Podem então proceder à votação. Ora bem, esta era muito fácil. Era muito fácil, mas é uma mensagem que é importante levar. Um doente que tem sintomas cardíacos e que tem um sopro nunca pode fazer nenhum exame cardíaco antes de fazer um ecocardiograma. O ecocardiograma é pedra basilar, portanto, fico contente que toda a gente tenha presente essa mensagem. O ecocardiograma é o meio diagnóstico mais importante neste contexto, porque além de nos permitir avaliar muitas vezes a etiologia e a gravidade da lesão, permite-nos avaliar a presença de alterações associadas e também, obviamente, avaliar a função do ventrículo esquerdo, que, como eu vos disse, também é ele próprio uma vítima desta doença da estenose aórtica. Outros métodos de imagem clássica, outros métodos de avaliação, alguns deles invasivos, eram classicamente utilizados no passado, como o cateterismo cardíaco, mas neste momento acaba por ter um papel muito pouco relevante, e depois os outros métodos, como a ressonância magnética cardíaca e o TAC, estão reservados para situações específicas que vamos falar depois brevemente um bocadinho mais à frente. E, portanto, temos aqui um outro caso de um doente com portanto, temos aqui uma imagem parastrenal em que conseguimos ver que é um doente que tem um ventrículo esquerdo com hipertrofia, com uma função normal. Tem uns gradientes transvalvulares. O que é isto dos gradientes transvalvulares? Portanto, é a diferença de pressão que existe entre o ventrículo esquerdo e a aorta. Uns gradientes transvalvulares de máximo e médio de 70, eu não consigo ver muito bem os meus slides, vou ter que olhar para aqui, de 76,49, com uma área funcional de 0,8 e um ventrículo não dilatado com uma função sistólica conservada. Este doente é um doente que tem efetivamente uma estenose aórtica severa. Isto é a estenose aórtica severa clássica. Os parâmetros clássicos estão aqui mostrados nesta tabela. O que é que nós avaliamos e o que é que depois nós reportamos no ecocardiograma? Geralmente avaliamos a velocidade máxima que existe do fluxo entre o ventrículo esquerdo e o tracto e a aorta. Avaliamos o gradiente médio, a área valvular, que deve ser indexada à área de superfície corporal, e depois avaliamos o rácio entre os fluxos na câmara de saída e o fluxo na aorta. Ideias importantes a reter aqui é que uma estenose aórtica severa classicamente tem uma velocidade de pico superior a 4 metros por segundo, um gradiente médio maior que 40 mm de mercúrio e uma área valvular menor que 1 cm². Mas este esquema é muito complicado, é só para referir que na nossa prática clínica, e vocês também já devem ter reparado isso nos ecocardiogramas que veem a vossa, há muitos doentes em que estas situações hemodinâmicas não são todas congruentes. Temos áreas valvulares que cumprem critérios de gravidade, portanto que são abaixo de 1 cm², mas com gradientes médios que não são superiores a 40 mm de mercúrio. E estas alterações correspondem a situações de estenose aórtica de baixo gradiente. É fácil de perceber, por exemplo, que quando temos o ventrículo esquerdo que não tem disfunção, portanto que tem dificuldade em injetar o sangue, ele vai ter dificuldade em gerar gradientes tão altos. E, portanto, nestas circunstâncias de disfunção ventricular esquerda, nós podemos efetivamente ter discrepância entre a área valvular e o gradiente médio, simplesmente porque o ventrículo não consegue gerar, entre aspas, força suficiente para dar um gradiente médio acima de 40. Essa situação corresponde a uma situação de estenose aórtica low flow, low gradient, baixo fluxo, baixo gradiente, clássica. Mas há outras situações em que não percebemos bem porque imediatamente no eco, em que a função é conservada e isto também surge. E só referir brevemente aqui, vou só mostrar aqui brevemente alguns casos, porque isto é uma situação
situação bastante frequente na prática clínica e convém que também saibam, quando vos aparece um relatório de ecocardiograma que refere isto, o que é que estamos a falar e o que é que devemos fazer. Portanto, isto aqui é um caso de um doente com uma cardiopatia isquémica, em que, de facto, conseguimos ver aqui nestas imagens do ecocardiograma que ele tem uma disfunção muito significativa e no ecocardiograma conseguimos ver que a área valvular aórtica é baixa, mas o gradiente médio é muito baixo, portanto é só de 24 e, portanto, se fôssemos guiar-nos pelo gradiente médio, isto seria apenas uma estenose moderada. Portanto, isto é uma estenose aórtica severa de baixo fluxo, baixo gradiente. E depois temos aqui um outro caso de uma doente com hipertensa, com bloqueio de ramo esquerdo, que não apresentava sintomatologia cardíaca e foi fazer um ecocardiograma por causa de ter um bloqueio de ramo esquerdo e em que verificamos que tinha um ventrículo esquerdo com uma função no limite inferior do normal, com uma ligeira hipertrofia, com uma válvula que, como podemos ver aqui nesta imagem, abre pouco e que, apesar de ter um gradiente médio de 31, tinha uma área valvular de 0,8. Isto corresponde a uma situação de estenose aórtica severa porque o critério da severidade é definido principalmente pela área valvular, abaixo de 1, que tem baixo fluxo, baixo gradiente e chama-se paradoxal porque, paradoxalmente, nós não percebemos porque é que este ventrículo não está a conseguir gerar os gradientes altos que estamos habituados a ver numa estenose aórtica grave. E então, perante esta doente, eu pergunto-vos, qual é que seria a melhor abordagem nesta doente que tem um ecocardiograma com dados discrepantes? Acham que devíamos repetir o ecocardiograma em alguns meses e ver se aquilo muda? Devíamos vigiar até a doente até aparecerem os sintomas, porque de facto ela neste momento estava assintomática? Devemos referenciar esta doente para consulta de cardiologia? Ou será que devíamos iniciar a terapêutica com diurético? Podem então votar, por favor. Microfone. Eu aproveito para informar os colegas lá de casa que podem também votar no televoto. Para tal, devem selecionar o módulo 3 e depois, no momento em que aqui a pergunta é colocada ativa, vocês veem que a página também fica ativa para vós em casa e podem votar nesse momento. É um período curto, eu sei que tem sido difícil devido ao delay de transmissão vocês participarem, mas tentem. Carla, força. Muito bem. Fico contente também a maioria de vocês referenciaria este doente para consulta de cardiologia. A verdade é que esta doente tem uma função sistólica que está no limite inferior do normal e tem um sinal de sobrecarga do ventrículo esquerdo, que é um bloqueio do ramo esquerdo. E, portanto, nestas situações em que temos este tipo de estenoses aórticas, de baixo fluxo, baixo gradiente, vai ser sempre necessário confirmar a gravidade da estenose. E isto aqui tem que ser feito em âmbito de consulta de cardiologia, porque de acordo com o tipo de estenose aórtica que estamos a falar, se é paradoxal ou se é a clássica que eu falei que tem disfunção ventricular esquerda, nós vamos aplicar outros métodos alternativos de imagem. Por exemplo, na estenose aórtica em que existe disfunção ventricular esquerda e que nós achamos que aquele ventrículo não está a conseguir gerar gradientes suficientes para ter um gradiente médio acima de 40, podemos fazer um ecocardiograma de sobrecarga com dopamina, em que, dando um inotrópico, a contratilidade ventricular vai aumentar, sobretudo se existir reserva contrátil, e o gradiente vai aumentar, e portanto vamos resolver essa questão do baixo gradiente. Ou então nestas doentes como esta que falamos agora, que tinha sem disfunção ventricular esquerda significativa, em que há um dado que surgiu recentemente que nos ajuda muito a quantificar estes doentes, que é a calcificação valvular avaliada por TAC, em que nós sabemos, há vários estudos a mostrar que os doentes, quanto mais, nesta doença fibrocalcífica da válvula aórtica, quanto mais cálcio tem, até há estudos que mostram que, pesando as válvulas, quanto maior for o peso de cálcio daquelas válvulas, maior será a gravidade da estenose aórtica. E, portanto, esta avaliação deve ser feita a nível hospitalar. E falando então aqui de referenciação, portanto, quando é que devemos referenciar os doentes com estenose aórtica para a consulta de cardiologia? Na estenose aórtica grave, independentemente da presença de sintomas, porque estes doentes têm que ser avaliados de forma apertada.
Na estenose aórtica, com dados incongruentes para a avaliação por outros métodos, como acabamos de ver. Quando temos uma doença valvular mista significativa, ou seja, estenose moderada e insuficiência moderada, aquele é um ventrículo que está sob sobrecarga, sobretudo se existir alguma sintomatologia, ainda que dúbia, devem ser referenciados. Os doentes que têm estenose aórtica e alterações funcionais do ventrículo esquerdo, dilatação e disfunção, e que têm estenose aórtica ou hipertensão pulmonar associada. Eu peço desculpa. Ok, este slide não estava a passar. E em relação aos doentes que não referenciamos, como é que devemos então abordá-los? Os doentes com estenose aórtica, portanto, não severa e que não cumprem estes critérios que eu falei, devem ser avaliados na consulta de forma... Portanto, deve ser avaliado o seu risco cardiovascular, como os outros doentes, e implementar medidas de prevenção primária de acordo com as guidelines em vigência, tendo em atenção que a presença de calcificação valvular aórtica significativa aumenta o risco cardiovascular em 1,5 a 2 vezes. Devemos controlar os fatores de risco cardiovascular, em particular a hipertensão. A hipertensão, nestes doentes com estenose aórtica, conduz a uma situação de double load, portanto, aquele ventrículo esquerdo fica duplamente sobrecarregado e, portanto, é preciso controlar esta hipertensão, até porque quando a hipertensão não está controlada, isto pode-se traduzir depois em alterações na avaliação hemodinâmica no ecocardiograma, e eu gostava de desmistificar aqui uma ideia que pelo menos até há alguns anos existia, que é que estes doentes não podem fazer IECAs em antagonistas renais de cálcio, porque são fármacos vasodilatadores e eles toleram muito mal. Não é verdade. Eles toleram bem os IECAs, se tiverem tensão arterial compatível, obviamente, até passam melhor com IECAs, e o que temos que fazer é sempre começar com doses muito baixas e ir titulando de acordo com a tolerância. Os doentes que tiverem estenose aórtica maior ou igual a moderada devem evitar atividade física extenuante. Podemos iniciar diurético em baixa dose quando tivermos alguma sintomatologia congestiva, que muitas vezes acontece em mulheres obesas, hipertensas, com uma estenose aórtica que é só moderada, mas que têm disfunção diastólica importante associada e que podem melhorar com um bocadinho de diurético. A abordagem da FA nestes doentes deve ser feita de acordo com o risco tromboembólico. Devemos manter a frequência cardíaca controlada, mas atenção aos bloqueadores beta, porque esses sim não são contraindicados, mas têm o potencial de causar um inotropismo negativo significativo e, portanto, devem ser utilizados em doses baixas. E estes doentes não têm indicação para profilaxia de endocardite bacteriana. Como é que então vamos seguir estes doentes em termos de follow-up ecocardiográfico? Os doentes com esclerose valvular devem repetir um ecocardiograma sensivelmente de 5 em 5 anos. Os que têm estenose ligeira, 3 a 5 anos é suficiente, a menos que no eco esteja descrito claramente que tem uma calcificação muito significativa e aí devemos repetir um bocadinho mais cedo. Na estenose moderada está recomendado 1 a 2 anos e na estenose grave assintomática, porque a sintomática supostamente já a referenciamos, devemos repetir o ecocardiograma a cada 6 meses. Casos particulares são os casos da bicuspidia aórtica, em que devem ser seguidos de uma forma um bocadinho mais apertada por este tal desgaste, entre aspas, mais rápido que a válvula sofre. Então, e o tratamento? O passo limitante aqui para o tratamento é, de facto, o aparecimento de sintomas, porque quando surgem os sintomas, de facto, os doentes acabam por ter um prognóstico muito pior, com uma mortalidade a 1 ano que é de 50%, isto é muito relevante, e uma mortalidade aos 5 anos que ultrapassa muito os 50%, chegando em algumas séries pode chegar a ser 75%. Portanto, nestes doentes que surgem sintomas, temos mesmo que pensar em tratá-los. Não existe nenhum tratamento farmacológico que comprovadamente reduza a progressão da doença e, portanto, a substituição valvular é a nossa arma terapêutica aqui. Até há pouco tempo tínhamos só a cirurgia convencional para o fazer, mas agora temos também a cirurgia minimamente invasiva, que é com uma incisão muito menor, com uma abordagem transaórtica e, portanto, com muito menos impacto para o doente, e temos as técnicas percutâneas, que são a implantação de válvulas aórticas por via percutânea, habitualmente por via transfemoral. Portanto, e temos aqui então um outro caso, um homem de 84 anos, com fatores de risco, com insuficiência renal moderada, com um síndrome ventilatório obstrutivo moderado, muito sintomático, classe MIA 3, com um sopro sistólico compatível e que tem este ecocardiograma que eu optei por trazer o relatório aqui e não as imagens, porque já vimos imagens. Portanto, tem uma estenose aórtica grave, com uma velocidade máxima de 5 metros por segundo, com gradientes elevados, com uma área de 0,8 cm², com alterações também na válvula mitral, ainda que funcionalmente não tenham significado, com uma função conservada. Então, qual é que consideram que seria a estratégia terapêutica mais adequada para este doente?
mantê-lo em terapêutica farmacológica otimizada, referencial para uma cirurgia de substituição valvular e achando que a prótese mecânica seria a mais importante, referencial para a substituição valvular pensando, tendo em vista uma prótese biológica, ou referencial para a implantação de uma prótese percutânea. Podem votar, desculpem. Muito bem. Esta pergunta não é que eu fiz, certo? Pronto, a resposta aqui neste caso, com tantas comorbilidades, é que mais provavelmente este doente seria, com uma idade avançada, seria referenciado para um tratamento percutâneo. Portanto, quando é que devemos então intervir nestes doentes? Nos doentes sintomáticos, obviamente, temos que intervir, e não devemos intervir naqueles doentes que têm tantas comorbilidades que não vão beneficiar de nenhum tipo de intervenção. Queria só deixar isto bem claro. Nos doentes assintomáticos devemos intervir, esta decisão é tomada a nível da consulta de cardiologia, quando eles têm marcadores de risco, quando têm disfunção ventricular esquerda, quando têm alterações na prova de esforço e quando têm alguns marcadores imagiológicos de risco. E depois, em relação à escolha da prótese mecânica ou da prótese biológica, queria só referir, portanto, que a questão da anticoagulação e do potencial risco de fazer anticoagulação deve ter sido em conta neste contexto. E depois a escolha da TAVI deve ser então efetuada em doentes com elevado risco cirúrgico, doentes idosos com várias comorbilidades, em que o ART Team, que é, portanto, a equipa composta pelo cirurgião cardíaco e o cardiologista, sentem que aquele doente é um doente frágil, que vai ter dificuldade em tolerar uma cirurgia valvular, devem ser então referenciados para a intervenção percutânea. Só referi que mais recentemente surgiu alguma evidência bastante robusta de que a TAVI pode ser efetuada nos outros doentes, nos de baixo risco, e que os resultados são bons. E, portanto, queria só dizer que foi o que aconteceu com este doente. Ele, portanto, depois ficou em seguimento na consulta de cardiopatia estrutural, após a implantação da TAVI, teve desenvolvimento de FA no seguimento, e foi depois medicado com apixaban, lisinopril, atorvastatina, e foi referenciado então depois para a sua consulta de seguimento habitual. E eu queria perguntar, neste doente que colocou uma TAVI, que é uma prótese biológica, que tem uma FA e que está medicado com NOAC, o que é que acham que devíamos fazer? Que se devíamos substituir NOAC por varfarina, se devíamos vigiá-lo com um ecocardiograma a cada 5 anos, de forma anual, ou apenas se sintomas de novo? Eu vou responder porque estamos com pouco tempo, e vou só dizer que, de facto, mais recentemente, o que é que conseguimos ver? É que a terapêutica antitrombótica nos doentes com FA e com próteses biológicas, após a fase inicial dos 3 meses para as próteses cirúrgicas e para todas as próteses percutâneas, pode ser efetuada com NOACs e, portanto, estes doentes beneficiam de manter os NOACs. Por outro lado, em relação ao seguimento das próteses biológicas, atendendo a que existe atualmente muita evidência de que elas têm um elevado grau de trombose, o seguimento ecocardiográfico, ao contrário do que estava recomendado anteriormente, deve ser feito de forma anual. Pronto, vamos então terminar por aqui. Portanto, dizer que a estenose aórtica degenerativa é uma doença inflamatória progressiva que pode ser fatal quando não tratada. O ecocardiograma é um método diagnóstico basilar. Outras modalidades de imagem em situações específicas já no âmbito da consulta de cardiologia. A escolha do timing de intervenção é crucial, porque, como eu falei, e neste momento, além da cirurgia de substituição valvular convencional, dispomos também das técnicas percutâneas que têm mostrado muito bom resultado neste contexto. Muito obrigada pela atenção e peço desculpa por ter excedido um bocadinho de tempo. Obrigado, Carla. Nós vamos fazer a discussão toda no fim, mesmo lá em casa.